Deise. Olá, gente, muito boa noite. Mais uma vez, sejam bem-vindas. Já vimos aí qual que é a página que a gente vai fazer hoje, já tiramos foto, já ajeitamos o cabelo, né? Porque de vez em quando o cabelo assim não tá lá, tá meio revoltadinho, tem problema. Já falei oi pra Luana, já falei com a Rô. Vamos iniciar o compartilhamento de tela, então? Já pegaram a apostila aí? Já deram uma olhadinha que nós vamos falar hoje? Pois é, vamos dar continuidade no conhecimento. Só que eu quero deixar uma mensagem para vocês que ela diz o seguinte, ó. Às vezes, é preciso mudar. Nem tudo vai ser como você quer. A vida continua. Não vai ser como eu quero, como você quer. Mas para qualquer escolha que se segue, se tem uma consequência. Aos poucos, você, quando eu falo você, eu digo nós vamos percebendo o que vale a pena e o que se deve guardar para o resto da vida. E o que nunca a gente nem deveria deixar entrar nela. Então, é o tempo. O tempo, ele sempre vai ser o melhor remédio e o melhor professor a nos ensinar o que fazer e o que não fazer. E quando você quer falhar menos ainda, peça a orientação de Deus. Você pode ter certeza que se você tiver com seus ouvidos sensíveis a ouvir, ele vai te dar a resposta certa. Ok? Vamos então aí revisar o que a gente viu na aula passada, vamos dar continuidade. Querem acompanhar? Estão com a apostila na mão aí? Já conseguiram realizar uma leitura do que a gente vai falar? Se conseguiu, ótimo, perfeito. O assunto hoje é animais peçonhentos. Só que nós vamos realizar uma breve revisão aí. O que nós falamos anteriormente? Falamos sobre o choque elétrico. Rosângela, diga lá, o que fazer em caso de choque elétrico? Estou aqui, ó, atenta ouvindo você. Diga lá. O que você lembra sobre a aula passada? O que fazer? Tirar... Se alguém estiver tomando um choque, procurar onde é a rede elétrica para desligar, né? É o mais importante. Isso mesmo, o que mais? Não tocar na pessoa. Ótimo, perfeito. Vai lá. E se você não sabe aonde é a chave? Ashley, ajuda lá. Não sei aonde é a chave, aonde que eu devo desativar ou ativar. O que eu faço quando eu não sei? Estou ouvindo você não, menina. Vai lá, fala um pouquinho mais alto. Isso. O que tem que fazer, Ashley? Ajuda, Rosângela. Vai lá, Rosângela, a professora. Ashley não quer falar com a professora. Deixa ela. O que faz? Eu não sei onde é que fica. Me ajudem? Vamos, gente. Vai, Luana. Não lembro agora. Vai, ajuda, vai, Luana. Eu não sei onde é a caixa de energia. Eu tô levando um choque aqui. E aí? Tentar puxar com alguma coisa a pessoa? É isso aí, Luana. É isso mesmo. Com uma borracha, um pano. Eu tenho que retirar essa pessoa. Com o quê? O que eu vou utilizar para retirar essa pessoa que está levando choque? Uma borracha, um pano. Borracha, madeira, um pano mais grosso, é isso, né? Ótimo, Isso. perfeito. Essa pessoa pegou e caiu no chão. Você desligou na rede, ou de alguma forma você conseguiu retirar ela com a madeira, enfim. Após essa pessoa cair, o que deve ser feito? Deita ela de lado. E Ela está consciente ou está inconsciente? se ela tiver consciente, né? Isso. Por que eu tenho que ver ela de lado? Porque ela vai? Vomitar. Isso, ela pode vomitar se a estômago cheio. Ou ainda, ela pode estar acordadinha, está confusa. Eu fiz assim para ver se vocês falavam alguma coisa. Eu posso oferecer água? Não. Por que não se pode oferecer água? Pode engasgar. Isso, porque se de repente você pegou, ao levar o choque, lembra que o sistema nervoso central comanda o movimento do quê? Através dos neurotransmissores? A pessoa, de repente, não consegue engolir, pode morrer. Não morre pelo choque, você vai lá e mata ela engasgada. Olha, pelo amor de Deus, não pode então, né? Então, se tiver consciente, deita ela, vira a cabecinha de lado, percebeu
que a pessoa parou de respirar, você vai ter certeza, sentindo o pulso, verificando se ela está respirando. Independente, chama o resgate, liga o socorro. Não está consciente, não está respirando, não está respondendo? Então, Rosângela não respondeu. Coloquei a mão, o coração não está batendo. Tive certeza, não está respirando? Vou verificar, o coração não está batendo? Inicia a massagem cardíaca, ok? E se estiver sangrando, isso é um atendimento secundário. Quando a ambulância chegar, o médico vê o que vai fazer. Se no choque ocorreu uma queimadura, algo parecido, não é abordagem primária, tá? Hoje fizemos essa revisão, falamos um pouquinho então do que a gente viu na aula passada. E hoje, o que a gente vai falar? A gente vai falar dos animais peçonhentos. Primeira pergunta, o que é um animal peçonhento? Então, se você está anotando, anota aí. São animais que, por meio de mecanismo de defesa, o que ele vai fazer? Tanto como ele pode injetar a presa para poder liberar a toxina, como pode ser dente, ferrão, aguilhão, enfim, veneno. Esse animal peçonhento, seja ele uma lagartixa, uma cobra, uma aranha ou um escorpião, todos eles vão trazer o quê? Consequências. Vocês perceberam que tem um número aqui que eu estou compartilhando com vocês? Esse número não está na apostila de vocês. Quem quiser anotar aí é o CEAPOX. CEAPOX é um 0800 que fica dentro do hospital de base. O Instituto Butantan, em São Paulo, ele que faz o quê? A extração de venenos. Aqui na nossa região, quem é a referência é o hospital de base. Então, acidentes com animais peçonhentos, seja eles cobra, escorpião, aranha, enfim, é lá no hospital de base que tem como referência, tá? O soro para poder tomar, para combater essa toxina, ou enfim, o que veio a picar. Por isso, é muito importante. É claro, Rosângela não vai deixar o paciente lá esperando e vai sair com o copo chamando a Ashley. Vamos recuperar aqui dessa farmácia que apareceu um escorpião. Vamos catar, daqui a pouco as duas ser picadas pelo escorpião e aí não vamos ter só uma vítima, vamos ter 3. Então, não, o importante é que fala assim, que você levar o animal, se for possível, capturar, tá bom? O que mais? Então, olha só. Olha que bonitinha. Então, eu falei que eram cenas fortes. Olha, parece que tem até cíliozinhos. Esse tipo de aranha, não pense. Cuidado, às vezes a criança é muito inocente, está brincando no chão, vê, acha que é um brinquedinho, põe a mão, vai lá e... Então, oriente muito a criança. Existem vários tipos, vou começar com as aranhas, tá? Olha só, aranha armadeira, viúva negra, caranguejeira, tarântula. Eu não quero que você vire um expert em aranhas. Eu quero que você entenda assim. Vamos supor, eu trouxe para vocês o que mais acontece de acidente aqui na nossa região. Aranha marrom. Infelizmente, olha aqui. Tome muito cuidado. A atenção da aula de hoje é toda especial. Não sei o porquê, mas eu estou falando para você, guarde isso com carinho. Toda vez que você for pôr o sapato no pé, for pôr o sapato no pé da criança, bata o sapato primeiro. Aranha e escorpião, eles gostam de lugar escuro. Especificamente a aranha marrom, ela não é agressiva. Mas você fala em casa, eu não guardo, professor, nem entulho, nem lenha, nem folhagem. Mas o seu vizinho guarda. E o bichinho, ele não pensa, ele não raciocina, daqui a pouco tá lá numa casa. E colocou a mão, ó, infelizmente não é bacana. E a criança, principalmente a musiquinha da Dona Aranha segurando pela parede. A criança acha que a aranha é um bichinho dócil, entendeu? Então, imagina se ele vai lá e vê isso daqui. Ele vai achar que é um bichinho para brincar. Aí, ele tá ali, tá vendo que tá... Às vezes não sabe falar direito, tem 2, 3 anos de idade. Viu o bichinho, ele vai querer pôr a mão. Ó, então... O que a professora vai mostrar para vocês? Então, não é só a picada de cobra de escorpião que grave, ó. De acordo com o tipo, não é muito agradável. E olha só como é muito sério. Como que o veneno, como que a toxina, ela se espalha. A Ashley nem piscou agora, aranha marrom. Então, não é legal. Conforme eu havia comentado com vocês, ó,
fonte lá do Instituto Butantan, que a professora buscou. Existe várias cobras, eu mostrei para vocês um pouquinho, e trouxe o que mais acontece como acidente aéreo marrom. Agora, para você entender, no Instituto Butantan tem soro antibotrópico, anticrotálico, antilaquético, enfim, essa sequência que eu estou compartilhando aqui com vocês na tela. O que eu quero que você entenda? Cada tipo de soro desse é para uma ação específica do bichinho. Um exemplo, antibotrópico, jararaca, jararacuçu, urutu. Professora, eu não sou especialista em cobra, mas você olhar a cor já ajuda bastante, tá? Cascavel, surucucu, coral. Você sabe o que quer dizer? Cada tipo de veneno vai causar uma lesão diferente. Aí a pergunta que não quer calar. Cobra pica ou cobra morde? Algumas picam, outras mordem. Por quê? Algumas picam e injetam veneno. Outras, ela tem que morder e aqui, ó, na papila dela, para poder o veneno sair. Então, cobra pica e cobra morde. E cada tipo de cobra, ela traz o quê? Ó, ela traz uma ação diferente. Se você está compartilhando isso com você, entenda uma coisa. Jararaca, ela tem uma ação chamada ação proteolítica. Ou seja, quando esse bichinho picou, ele é filhote, forma coágulo. Vou mostrar para vocês. Quando é adulto, dá hemorragia. Observem aqui. Há caso mais grave que forma abscesso, da coagulação intravascular disseminada, da necrose. Olha o que é necrose na picada dela. Observe que é o pezinho de criança. Incha, da hemorragia, tanto no local da picada, na gengiva e da dor no local. Estão vendo aqui? Necrosa, literalmente o pezinho. Olha o que quer dizer um veneno brotrópico. Aonde pica, abre, entendeu? Por isso que o soro tem que ser um soro específico. Esse que eu estou compartilhando com vocês é a jararaca. A surucucu é muito parecida. Você vê que a aparência delas é diferente, ó. Mas também a ação do veneno das duas são iguais. Olha a complicação. Vai inchaço e morte da pele. Tão forte, que a lesão desse tipo de picada de cobra é no local. Olha o tamanho do dentinho da bicha. Prefiro nem comentar. Olha. Observaram aqui? Então, olha que dó. Vai abrindo. Aí a chega assim, professora, é forte isso? Sim, é muito grave. Então, tem pessoas que fazem o quê? Às vezes acabou de ser picado, em vez de correr para o socorro para tomar, ele vai para a farmácia. Pessoas mais antigas, não são todos, mas alguns têm aquela assim de ir para a farmácia. Então, orienta seus conhecidos, seus familiares. Eu sempre digo que na aula é para um crescimento profissional, mas é para um crescimento pessoal também. Para você entender, você está lá passeando no final de semana, está numa festa, um bichinho foi lá e picou. Ah, qual que é o tipo do bichinho? Sabe por que é interessante saber? Porque, ó, observem aqui, a cascavel é um tipo de cobra que o veneno dela tem 3 ações diferentes. É neurotóxica, por quê? Ela dá paralisia facial. No local onde ela picou, não dá tanto problema, entendeu? Ó, é diferente da jararaca. O dela dá paralisia facial. A pessoa, a nuca fica rígida, tem problema de visão. O veneno dela tem uma outra ação chamada hemolítica, ou seja, dá distúrbio de coagulação. O veneno dela é miotóxico, ou seja, uma ação miotóxica. Destrói a musculatura, levando à falência dos rins. Você fala, nossa, professora, uma única cobra, sim. Tem cobra que ela é tão forte que ela tem as 3 ações em um. Aí você olha a pessoa chega lá assim. Você fala, gente, eu não tô vendo nada de normal com a cobra que picou. É porque esse tipo afeta da ptose palpebral. É causada pela picada da cascavel. Flacidez no músculo da face, fica flácido. Não há o controle. E a pessoa fica edemaciada.
Aí quando você vai lá para a escola, tem que tomar muito cuidado, porque lá na escola alguns professores acabam ensinando a criança assim. Como é que você sabe diferenciar que uma cobra é venenosa e a outra não? Cobra de cabeça achatada é venenosa, cabeça redonda não é. E na verdade, tem algumas exceções. A coral, especialmente, é uma exceção. O veneno dela é neurotóxico, ou seja, vai atingir a parte neurológica. Se você está anotando aí, sabe por que eu estou falando essa observação quando você anota? Porque o escorpião é a mesma forma. Ele é igual a picada da cobra, claro, são venenos diferentes, guarde bem. São ações diferentes, porém atingem no mesmo lugar. A picada do escorpião vai ficar dolorido no local? Vai, mas vai atingir principalmente a parte neurológica. Picou, vômito também, da paralisia facial, visão dupla. A pessoa fica com dificuldade de engolir, sabe por quê? Atinge a parte neurológica, atinge a parte de deglutição. Da paralisia respiratória. Na base do nosso pulmão, lembra lá de anatomia? Tem um músculo chamado diafragma, ele que fica na base do pulmão. Ele que faz a gente inspirar e expirar, através de um comando no cérebro, da paralisia respiratória. A pessoa fica com um aspecto sonolento. Você vai olhar e vai dizer assim, nossa, mas cadê? É como se pensasse assim, né? Como que é? Então, cada cobra, o veneno dela age de uma forma diferente. Uns causando coagulação, outros causando paralisia do músculo. Então, por isso que é biotóxica, proteolítica. Eu não quero que você saia um expert hoje da aula em cobra. Eu quero que você entenda que são ações diferentes, por isso que é muito importante na hora da picada a pessoa saber qual é o tipo. Vamos lá, escorpiões. Aqui na nossa região, o mais comum é o amarelinho. Só que, eu não vou dizer esse é mais fraco, aquele é mais forte, mas é importante ser possível, cada uma de uma região. Existe classificação? A resposta é sim. Tem classificação de acidente que é leve, e algumas pessoas, hoje eu comentava sobre isso. Eu tenho uma aluna que ela foi picada 3 vezes, ela não teve nada. Aí me perguntaram, professora, por que acontece isso com algumas pessoas? Se você estiver interessado, preste muita atenção. Por quê? Já ouviu uma expressão que fala assim, picada seca? A picada seca funciona assim. Tem alguns animais, corrigindo, o escorpião, tá? Tem alguns tipos de escorpião que ele pica, dá a sensação de dor ao entrar ali, só que ele não tem veneno. Então, se você ouvir alguém dizer que já foi picado por escorpião e não teve problema nenhum, é por causa desse caso. Eu posso citar para vocês ainda, se quiserem até compartilhar no grupo um vídeo a respeito, de uma criança que os pais moravam de aluguel, mudaram do lado de um mercado municipal, não é aqui de São José do Rio, tá? É de uma cidade X, não importa, e se deduz que nas caixas, porque escorpião gosta muito do quê? Entulho, folha seca, telha, e ele tem hábitos noturnos. Então, assim, o que acabou acontecendo? A criança foi picada de madrugada, sentiu a dor, os pais acordaram, acharam que era pernilongo, acharam que era um outro bichinho, não entenderam que era escorpião. Perceberam que a criança foi ficando cada vez pior, levaram para o hospital, quando chegou lá, paralisia cerebral, está com sequelas até hoje. A criança não consegue falar, atingiu a fala, atingiu os movimentos e não sabe por quanto tempo nem se vai ter regressão. Então, assim, é muito comum. Às vezes você vai dizer, professora, mas a minha casa está tudo limpinho, está tudo certinho. Mas não é uma questão da nossa casa. A questão é a nossa volta. Por exemplo, você está trabalhando na farmácia, você fala assim, jamais uma farmácia vai aparecer um escorpião. Quem te garante? Os medicamentos são recebidos em caixa, não são? Ele não fica armazenado em determinado local até que chegue na farmácia? Então, tome muito cuidado. Sempre que você for mexer, realizar alguma limpeza, algo, fique esperto com a presença deles. Então, assim, a pergunta é, será que fui picado por um escorpião? Então, saiba que a ação do escorpião é diferente da ação da picada de cobra. O escorpião é uma ação chamada neurotóxica.
Ou seja, ela age direto nos neurônios, atingindo quem? O encéfalo e a medula. Por isso que eu falei da paralisia, tá? O que a pessoa sente? Dor forte, vômito, náusea, aumento da pressão arterial, a pessoa começa a suar intensivamente e ainda abaixa a temperatura do corpo rápido, a pessoa fica gelada. Então, cuidado com as crianças brincando. Se a criança chegar e falar, mãe, o bichinho me picou, se alguém que você conhece sabe que tem criança, agora que as crianças estão ficando mais em casa, às vezes fica brincando no quintal, fica muito atento, tá? Pode não estar na nossa casa, mas pode estar no vizinho e vir pra gente. O que acontece em relação aos escorpiões? Eles são pouco agressivos. O escorpião ele não é agressivo. Ele só vai picar porque ele vai se sentir o quê? Ameaçado. Eu quero uma coisa que você fique muito atento, é o seguinte, como eu relembrando, ele tem hábito noturno. Então, fique atento, que o bichinho é terrível. Ele tem culpa? Não. Mas devido ao excesso de desmatamento aí, que ocorrem algumas limpezas, onde vai haver construção de condomínios, enfim, de casas, acabam limpando essas regiões. E é o habitat natural dele. O que acontece? Ele sai de lá e vem para casas. É onde acaba acontecendo os acidentes. E aí, o que mais? Vamos falar em primeiros socorros um pouquinho? Eu falei da cobra, não falei? Então, escorpião, cobra, não tem muito o que fazer, tá? Então, primeira coisa, palavra-chave, água e sabão. É isso? Não. Primeiro socorro, a primeira coisa é acalmar a pessoa, ok? Quanto mais agitada essa pessoa tiver, mais esse veneno vai correr mais rápido dentro do corpo. Entendeu? Então, acalmou, lavou com água e sabão, colocou, não vai pôr em cima, colocou com peça gelada em volta e leva para o médico. Por quê? É importante a aplicação do soro o mais rápido possível. Só que o que a professora quer que você fique atento e que você saiba, que é muito interessante, é o que eu falei. Cuidado com essa ansiedade de querer capturar o bichinho e você ser o quê? Ser o prejudicado. E lá, o bichinho vai e você fica também. Esses acidentes, eles podem acontecer com vespa, com abelha, marimbondo. Então, assim, existem N tipos. Aí a pergunta é, você sabe se você tem alergia a um bichinho, aplicado nesse bichinho? Às vezes você não sabe. Como é que você vai saber? A partir do momento que o bichinho te picar. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Essa imagem aqui, uma reação alérgica à picadinha de abelha. Mas aonde foi a picada? Foi na mão. Só que a reação alérgica entra em choque anafilático. Lembra da aula 3, que estamos falando sobre a complicação, os tipos de choque? Então, na picada dos animais peçonhentos, dentre eles abelhas, formiga, vespa, marimbondo, enfim, é onde desencadeia o quê? Um choque anafilático. Não é só pegar a mão, lavar, pronto, acabou. Não. Lavou, encaminha para o socorro, porque nesse caso, se a pessoa está em choque anafilático, ela tem que tomar adrenalina para abrir, senão a pessoa morre asfixiada, sem poder respirar. Ok? Até agora, entenderam? Então, vamos lá. Primeiros socorros, então, para evitar acidentes com animais peçonhentos. A professora pergunta lá no grupo. Capturar os animais ou o animal sempre que este não apresente perigo. Vai lá você sair correndo atrás da cobra, a cobra se enfia debaixo da cama, vai enfiar a mão. Não, pelo amor de Jesus, né? Mantenha a pessoa. No caso, tem que chamar o corpo de bombeiros. Se for um animal perigoso, um animal de grande porte, algo assim, não é machucar, matar. Chama o corpo de bombeiros, vem a equipe, eles que vão resgatar o bicho. Enquanto isso, acalma a vítima e leva ela para o hospital. Mantenha a pessoa em repouso, pois quanto mais ela se agitar, maior a absorção do veneno. Se tiver com anéis, se tiver com pulseira, relógio, seja o que for, retire. Por quê? Porque costuma causar inchaço. O organismo responde inchando. Lavou com água e sabão o mais rápido possível. Remoção imediata. Aplica o soro o mais rápido possível para uma resposta melhor. Agora, se você está anotando aí, está pensando assim, nossa, professora, que interessante. Você acabou de passar para mim o que eu devo fazer. E a outra pergunta é, o que eu não devo fazer? Isso é uma certeza que a professora quer que você guarde.
Nunca fazer torniquete. Pergunta. Ô, Rosângela, você sabe o que é um torniquete? Torniquete. Não tenho certeza se seria... Já ouvi falar quando alguém chupa o veneno com a boca e gospe. Não é isso não, né? Não, o torniquete é quando alguém vai lá, pega um pano, pega uma faixa e vai passando no local, vai passando e vai apertando ao ponto que prende a circulação. Não pode, se fizer torniquete no local, sabe o que vai acontecer? A pessoa, quando chegar no hospital que soltar, de repente tem que amputar o membro. Então, não se faz torniquete. E nos filmes mostra muito isso, realização de torniquete. Então, não se faz torniquete. Nada de cortar ou perfurar o local próximo à picada. Passa lá assim, filmes de índios, principalmente que os índios vai lá, pega a faca e faz vários pontinhos em volta para o veneno sair. Não pode fazer isso. Nem colocar folha de louro, pó de café ou qualquer outra substância que vai contaminar aquela ferida, ou aquele local. Vocês viram lá, a professora dividiu com vocês as imagens que acontece, né? Nada de oferecer bebida alcoólica para poder ou jogar bebida alcoólica em cima, querosene, algumas crendices que tem que fazer xixi em cima, pelo amor de Deus. Fazer o uso da prática de coisas caseiras para retarda ainda mais tempo você está perdendo, entendeu? Então, procedimento recomendado pelo Instituto Butantan, que é a referência que nós temos em picados de animais, ele fala que era feito até algum tempo atrás, mas o quê? No fato, quando há uma possibilidade de transporte imediato, pegava-se em volta. É isso que eu falei para vocês, pegava uma agulha e funcionava porque eu era fazer aquilo ou não tinha que fazer, de 15 a 20 furos. Você imagina a dor, chupar até o sangue sair e ficar cuspindo? Porém, se a pessoa tiver cárie ou a boca ferida, você vai correr o risco de fazer isso? O recomendado não é. Então, o que você deve fazer? Sem perder tempo, vai para o tratamento o mais rápido possível, deve essa vítima deitada de preferência, não deve levar a pessoa andando, lava o local com água e sabão. Então, referência de todos eles, seja cobra, seja aranha, seja escorpião, acalmar a vítima, manter ela deitada e calma, lavar com água e sabão, se tiver anel, relógio, pulseira, retira e leva. Tem muito mistério nisso que a professora falou? A resposta é não. E ainda, acalmou, lavou a picada com água e sabão, aplique compressa de gelo no local, transporte a pessoa. Se for possível pegar a cobra, leva ela viva ou morta. Se não for, não tem problema. Só cuidado de causar outro acidente, tentando aí na busca de fazer o quê? De tentar capturar o bicho. O que a professora, então, quer que vocês guardem? O que a gente falou hoje? Animais peçonhentos. Então, lá, vamos ver se vocês guardaram bem. Ajuda lá, ô Luana. O que um animal peçonhento faz? Ele é agressivo? Não. Não. Ele está fazendo aquilo como mecanismo de defesa. Defesa. Tem vários tipos de cobra. Tem cobra que, se você passar 1 metro dela e você não fazer movimento brusco, ela não vai te atacar. Tem cobra que não, são raros, aqui no Brasil não. Essas que eu mostrei para vocês, essas 3 qualidades de cobra, ó, só relembrando aqui. A jararaca, a surucucu, a cascavel e a coral são os 4 tipos de cobra mais citados que acontecem em acidentes. Elas são mais comuns aqui no Brasil, tá? Por isso que a professora trouxe ela para vocês. O escorpião, o que mais acontece acidente aqui na nossa região é o escorpião amarelo. Vespa, marimbondo, tem vários tipos, então o processo alérgico depende do organismo de cada um. Mas, melhor do que fazer é o que não fazer. Rosângela, o que não se faz em hipótese alguma, então, vamos relembrar? Esse garrote, né, que você falou. Isso, não garrotear, ou seja, não amarre forte. Não amarrar. Não fazer os furinhos para achar que vai
Saiu o veneno e tal. Chupar, tentar chupar o veneno. Tá. O que mais? Pode pôr pó de café? Fazer Não. Pôr querosene? Também não. Pôr querosene por fogo? Não, nada disso. Bebida alcoólica, nada. Não. Ashley, água e sabão? Só água e sabão? Esfregou aqui, lavou aí, socorro. Tem que falar assim, nossa, olha a perna dela, tá saindo sangue. Não. É acalmar a pessoa. Se for a criança, cobra, toda cobra que pica é do mesmo jeito? É do mesmo jeito, Luana? Não. Cada veneno é de um jeito? Sim. Tem cobra que é no local, tem cobra que é na cabeça. Eu citei para vocês. Você viu ali que a aranha, a maioria delas é no local? Escorpião, sistema neurológico. Ok? Então, ficou bem guardado? Bem bacana? Conseguiram essas informações ficar aqui, ó, guardadinho? A professora pergunta lá o que é um animal peçonhento, quais são os primeiros socorros e o que não se deve fazer. Chegou lá, é um cliente que ele é picado por cobra ou por escorpião, quando ele vai na farmácia, ele já passou pelo setor hospitalar e o máximo que vai chegar lá é com a prescrição pronta para fazer o curativo no local daquela picada. E aonde já veio na receita, o médico manda, se abriu a pele, vai usar pomadas para fazer o quê? Para fechar. Se necrosar, se você estiver anotando, quer dizer o seguinte, sabe aquela pele preta? Um cheiro, um odor fétido? Isso chama necrose, tecido de necrose. É esse daqui, ó. Tecido de necrose, ó. Aqui, ó. Isso aqui é um tecido de necrose. Entendeu? Isso aqui é um curativo que foi aberto pela picada de cobra. Aqui, vai na farmácia para poder fazer o quê? Comprar pomadas. Se você estiver anotando aí, tem um tipo de produto, ele é vendido, ele na farmácia, ele deve ser mantido em geladeira, chama-se Papaina Gel. Se você quiser anotar aí, Papaina Gel é um tipo de produto que ele é manipulado para fazer o quê? Algo chamado desbridamento. O desbridamento, essa pele morta que eu mostrei ali para vocês, embaixo, esse tecido tem que ser retirado. Não pode chegar lá e cortar. Tem que ser retirado gradativamente com curativo. E ela vai fazer uma ação de desbridamento. Ela vai descolar essa parte preta. Essa parte preta vai ser retirada para que o tecido novo venha e seja refeito. Então, se você estiver vendendo e o cliente estiver lá na farmácia você fala assim, Papaina Gel. Papaina Gel é feita à base de mamão, tá? Mas fica para uma outra aula, eu explico especificamente quando a gente estiver falando de pomadas. Hoje eu lembrei e vou comentar com vocês porque é tecido necrosado, ok? Então, falamos sobre animais peçonhentos. Próxima aula, vamos dar continuidade falando sobre fraturas. O que é uma fratura? Tipo de fratura? O que se utiliza? Quais são os primeiros socorros? Se o cliente está andando lá no meio da farmácia, a moça lá que realiza a limpeza deixou a água cair no chão, não limpou direito, com essa história de álcool gel para tudo quanto é lado, o gel fica no chão escorregadio, o que você deve fazer com esse cliente? Quais as primeiras atitudes que devemos tomar? Próxima aula vai estar assim, ó, dando continuidade, então. E aí, sobre caderno de atividade, ou seja, as atividades que a professora está enviando. Daqui a pouquinho eu vou colocar no grupo correspondente a essa aula. E quem não enviou da semana passada, está assistindo aí, envia que a professora precisa garantir aí a sua presença, eu preciso realizar fechamento de notas de vocês, então não deixem de enviar, tá? Vou encerrar nossa aula dizendo o seguinte, você não só tem o direito de ser feliz, como também tem a obrigação de lutar para alcançar a felicidade. Todos nós. É muito fácil a gente ficar esperando pelo outro. Ah, vai trabalhando e vai me fazendo feliz. Não. Todos nós temos o direito de ser felizes. Mas também nós temos que ter a obrigação de lutar para alcançar. Seja ele em ação ou em oração. Porque a oração, você ora e pede a Deus, mas você tem que ter a ação, ok? Muito obrigada pela participação de vocês. Daqui a pouco a professora coloca lá no grupo. Aproveita para preencher enquanto está fresquinho.
Relacionado a esta aula, Rosângela, Ashley, Luana, tem alguma dúvida ainda a respeito? Não. E se Não. for alguma dúvida, coloca lá no grupo. Meninas, um grande abraço. Quarta-feira